Livro do profeta Oséias, capítulo 12 e verso 13, que diz o seguinte: Mas o Senhor fez Israel subir do Egito por meio de um profeta, e ele foi preservado por um profeta. Amém? Oséias capítulo 12, verso 13. Queridos, uma das questões que a gente precisa tomar conhecimento e que acaba sendo uma grande estratégia maligna para aprisionar a vida das pessoas é o entendimento de que elas estão caminhando sozinhas. E uma das coisas que a gente precisa entender é exatamente esse aspecto da vida cristã. Porque olha o que nós temos aqui diante de nós, um texto. O Senhor fez Israel subir do Egito por meio de um profeta. O texto está falando sobre Moisés, um homem, uma pessoa que conduziu praticamente mais de 1,5 milhão de pessoas. 500 mil, porque a Bíblia vai descrever que somente homens contados foram 600 mil homens que saíram do Egito. Isso tudo debaixo da liderança de Moisés, um homem. É grande verdade que um grande número de pessoas desanimam na sua fé, na sua vida, porque elas têm a seguinte ideia: pastor, eu desanimei porque eu fiquei sozinho, é só eu na minha casa, é só eu na minha família, ninguém mais quer saber de nada, e eu esperei, eu orei e nada aconteceu, então eu praticamente deixei para lá. E as pessoas acabam que abrindo mão de tudo isso. Só que aqui é que está a questão. E se Moisés tivesse também deixado para lá? E se Moisés fosse esse homem que dissesse assim: eu não vou conduzir esse povo não, deixa para lá. Não, eu não quero ser esse homem. Eu estou cansado, como em um momento da caminhada ele diz: eu estou cansado, eu não quero mais. Eu sou sozinho. Deixa eu colocar algo para você. Deus nunca escolhe errado. Você acredita nisso? Você acha que Deus escolheu você errado? Você acha que você foi uma escolha errada de Deus? É óbvio que não. Deus escolheu da forma correta. E Ele sabe quem, Ele sabe de que forma, Ele sabe de que maneira Ele escolhe o primeiro. Você já viu uma locomotiva? Você muitas vezes vê aquele primeiro vagão onde está ali o motor e ele trabalhando e puxando tantos outros vagões, mas tem ali a locomotiva. O primeiro é a locomotiva. Se Deus escolheu você primeiro, é porque Ele sabia que em você Ele colocou algo completamente diferente dos demais. Eu quero que você entenda essa manhã. Você é uma locomotiva, você não é um vagão. Vagão é aquele que espera alguém para ser puxado. Esse é o vagão, ele não tem força por si próprio. Ele precisa ser puxado por alguém. Mas você não é vagão. Deus te levantou para ser uma locomotiva, você entendeu? Você é aquele que tem força, você é aquele que leva, você é aquele que arrasta. Você é essa pessoa.
Nós temos que parar com esse conceito de acreditar em tudo aquilo que o diabo diz e que a gente acaba tomando como verdade. Uma dessas mentiras que nós tomamos como verdade é que nós somos simples vagões. Simples vagões. Não, você não é. Escreva aí, coloca aí nos comentários, escreva no seu caderno. Você é uma locomotiva. Por isso você sente esse sentimento de solidão. Eu estou sozinho. Porque Deus coloca uma locomotiva na família. Uma família precisa de uma locomotiva, uma só. Só uma que vai poder fazer a força necessária para trazer os outros vagões. Então a questão é parar de ficar se lamentando, eu tô sozinho, na minha família, isso, não. Continue, persevera, insista. E quando você menos esperar, você vai perceber que os vagões estão vindo atrás. A gente fica tão preocupado em querer puxar o vagão que a gente se esquece de poder caminhar. Presta atenção, você não precisa puxar o vagão, você precisa perseverar. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus. Quem vai agregar é o Espírito de Deus. O que você precisa fazer é continuar a sua caminhada, você não pode parar. É aí que está o propósito. Não, pastor, mas é que eu acho que para mim essa história, né? Eu tô cansado, eu tô sozinho. Deus escolheu errado? É óbvio que não. Deus não escolheu você errado. Deus escolheu a pessoa certa, no tempo certo, para o propósito certo e plantou você nessa família. Então, ao invés de você ficar reclamando, murmurando, eu quero dizer para você, persevera, siga em frente, não desanima, não desiste e creia na obra do Espírito de Deus. Quando você menos esperar, você vai olhar e você vai perceber que os vagões estão ali, você vai parar, mas peraí, como é que isso aconteceu? Obra de Deus. O que você não pode crer é na mentira do diabo que você vai continuar sozinho. Sozinho você não vai. Sozinho ninguém vai. Só que ele planta essa mentira de que você vai ficar sozinho para desanimar você. Para que você continue desanimando até que pare. Só que tem pessoas aqui que podem dar testemunho que começaram sozinhos, mas hoje já não estão mais. Se você olhar do seu lado já tem filhos, se você olhar do lado já tem cônjuge, se você olhar do lado já tem um familiar, já tem um amigo. Sabe por quê? Porque alguém não parou, alguém não desistiu, alguém perseverou, alguém continuou, alguém não abriu mão de ser uma locomotiva. A gente é que muitas vezes para com essa questão e diz assim, deixa pra lá, não tô vendo nada, não tô enxergando nada, não tem resultado. O seu trabalho é não sair do trilho e permanecer na caminhada. Esse é o seu trabalho. O seu objetivo de vida é se manter no trilho e perseverar na caminhada. Porque tem muita gente que desvia, perde o propósito. E aí é que está a diferença. A pessoa está ali e quando vai chegar a hora de conectar os vagões, ela desvia, desanima, deixa para lá. Não faça isso.
Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça. Porque daqui a um tempo, você viverá essa palavra de Oséias. O Senhor fez subir a minha família por meio de um profeta. Deus só precisa de um. Deus precisa de um. Dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de uma escola, dentro de uma cidade. Deus só precisa de um. O diabo que quer que você acredite que um não é suficiente. Não, um não é suficiente, você está sozinho. Não acredita nisso, não caia nessa cilada. Isso é cilada. Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher, e nós estamos aqui em mais de 20 dispositivos conectados, provavelmente muito mais do que 20 pessoas ouvindo. Se Deus só precisa de um, nós estamos em mais de 20, pelo menos 20 pessoas aqui, nesse exato momento. Será que Deus não vai encontrar alguém essa manhã para dizer: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher? Será que alguém não vai se levantar dizendo: Senhor, no meio de toda essa família que está perdida, se perdendo, eu quero ser um homem, uma mulher que vai fazer a diferença? É um homem, uma mulher que vai colocar sobre o seu ombro a responsabilidade e vai dizer: eu aceito o chamado de ser o primeiro. O primeiro é aquele que desbrava. Primeiro é aquele que vai na frente abrindo caminho, se arranhando, vai entrando no meio do mato, cortando, mas à medida que outros vão passando, vai abrindo caminho. Quando era criança, a gente passava por alguns lugares que eram os trios, que tinham de um lugar para o outro, e passava por meio de uma mata, ou passava por meio de algum lugar, e tinha os trios. Aqueles trios era sinal de que muita gente passou por aquele lugar e abriu um caminho. Quando a gente passa por esses lugares, a gente vai deixando o caminho. Quem vier depois vai saber: olha, eu não preciso passar por outro lugar. As pessoas passavam por aqui, o caminho já está aberto. Você entendeu? Você foi chamado para abrir caminho, por isso que é mais difícil. Ser o primeiro crente, ser o primeiro a ter uma faculdade, ser o primeiro a ter uma empresa, ser o primeiro a fazer a diferença em uma família, não é fácil, mas alguém tem que abrir o caminho. Para os outros que virão depois, será algo muito mais fácil. Mas por que será algo muito mais fácil? Porque alguém já passou na frente e abriu o caminho. Você é essa pessoa. Então para de se lamentar, para de murmurar, para de reclamar e aceita a responsabilidade. Porque eu vou repetir, Deus não errou quando escolheu você. Deus acertou em cheio quando escolheu você para dizer: você vai ser o primeiro dessa casa, você vai ser o primeiro dessa família, você vai ser o primeiro dessa casa que vai romper e vai abrir caminho. Glória a Deus! Você será o primeiro. Você está conseguindo entender isso? Tem muita gente que diz assim: eu sou sozinho, e fica ali todo tímido, acanhado, com medo. Você não é único, entenda a diferença. Há uma diferença entre ser o único
e ser o primeiro. Uma diferença enorme. Ser único é uma coisa, é o que o diabo quer que você acredite. Só você é único. Mas o que Deus te chamou não é para ser o único, é para ser o primeiro. Até Jesus, que era o único, chamado de unigênito, se tornou primogênito. Oh, meu Deus! Jesus era único, chamado de unigênito de Deus, mas se tornou o primogênito, o primeiro. Oh, meu Deus, como a gente precisa aprender essas verdades bíblicas. Então você não é único, você é primeiro. Por que você não é único, é o primeiro? Porque depois de você virá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e quando você menos perceber, toda a sua casa alcançada para a glória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio tanto nisso que o livro que nós escrevemos, Salvação Familiar, é o retrato disso. Deus precisa de uma lâmpada. Não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da mesa. Tem muita gente vivendo um evangelho assim, se converteu e vive um evangelho escondido, debaixo da mesa. Não, você coloca a lâmpada no velador para que ela possa brilhar e clarear toda a casa, todo cômodo, todo lugar onde ela está. É para isso que ele te chamou. Saia desse lugar, imediatamente, saia desse lugar. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para colocar-se no velador, num lugar onde vai clarear todos os que estão na casa. Você entende isso? Glória a Deus.